uma janela. Já conseguem ver? Perfeito, acho que sim, né? Boa tarde, gente. É um privilégio poder conversar com vocês essa tarde. Eu sou o Daniel Pinheiro. Fui colega de Maristela em muitos espaços, o principal deles lá no grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o GEC. Eu sou pedagogo de formação, egresso lá da Faculdade de Educação da UFBA. Vejo aqui que está entre os nossos, entre os participantes, um professor queridíssimo meu, foi meu professor de antropologia lá na Faculdade de Educação, professor Álamo, e sou professor agora também na rede municipal lá de Mata de São João, professor de educação básica. Participo, como eu disse, do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, onde eu estou fazendo doutorado com o professor Nelson Preto, e agora, especificamente, eu estou em Barcelona, na Espanha, fazendo um período de estágio sanduíche, aqui na Universidade de Barcelona, como parte dos trabalhos para minha tese sobre produção de materiais didáticos, e o meu campo de pesquisa, então, tem a relação com essa temática, né, com a temática dos materiais didáticos, com a produção de conteúdo por professores, principalmente, considerando a realidade dos alunos também, mas principalmente por professores, e é nesse espaço, na verdade, na minha trajetória acadêmica, que os recursos educacionais abertos, a temática dos REA, emergem, e é uma das temáticas a qual eu tenho me dedicado durante algum tempo. E então, hoje, Maristela me convidou para poder conversar com vocês sobre essa realidade que me parece bastante útil, principalmente no contexto em que nós estamos agora, né, que demanda atividades remotas, enfim, classes online, mas em todo o contexto de ação docente no ensino superior, na educação básica, enfim, nos diferentes âmbitos. Então, nesse sentido, eu queria muito que vocês, que o nosso encontro fosse um encontro, assim, principalmente, eu vou tentar ser tão prático, tão objetivo, quanto foi a Raquel, no sentido de apresentar alguns desses espaços, entender um pouco qual é esse movimento, mas apresentar principalmente alguns espaços, e a partir dessa apresentação, desses ambientes online, desses espaços, desses repositórios, das possibilidades que estão colocadas aí, das potencialidades, como a gente está chamando, convidar vocês a conversar comigo, no sentido de das dúvidas, dos questionamentos, e para que a gente possa ir pensando alternativas e sugerindo, considerando essa trajetória e essa realidade que a gente já construiu um pouco, tá bom? Se vocês tiverem, como vocês sabem, é meio, assim, difícil aqui, né, visualizar, eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, por isso estou tentando usar essas duas janelas, mas então vocês podem ir colocando no chat também as dúvidas ao longo do período. Na verdade, a primeira coisa que eu tinha pensado para esse primeiro momento, a gente tentar alguma estratégia de apresentação, uma vez que eu já contei para vocês quem eu sou, mas não conheço a todos, não sei exatamente onde cada um atua, mas considerando o número que a gente tem aqui, eu vou pedir apenas que vocês, aí no chat mesmo, até para eu saber que vocês estão me escutando mesmo, estão conseguindo prestar atenção, estão acompanhando. A gente pode ter inúmeras janelas abertas nesse momento, mas eu queria muita atenção de vocês aqui, nessa janela especificamente. Então eu vou pedir para vocês colocarem no chat qual que é a área, o campo de atuação das disciplinas, enfim, onde você está atuando agora especificamente aí na UFSB. Porque aí, na medida em que a gente for apresentando os exemplos, eu vou tentando, claro, assim, tentando ser, se puderem ser um pouquinho mais específicos, eu agradeço, né? Dentro do universo da educação, se é didática, psicologia, o que é, porque aí eu vou tentando pensar também, na hora que for apresentar alguns dos repositórios, possibilidades dentro desses campos temáticos que representam o universo que está englobado aqui nesse perfil de participantes, tá bom? Primeiro dizer para vocês que eu escolhi falar um pouquinho da realidade dos recursos educacionais abertos, a partir do que a gente tem considerado aqui no caso brasileiro, a iniciativa Educação Aberta, que é, na verdade, uma iniciativa orquestrada pela Unesco, a partir da Cátedra de Educação Aberta da Unesco, que articula, principalmente agora, o professor Theo Amiel, que está na Federal lá em Brasília, né? E além da cátedra da Unesco, que é representada pelo professor Daniel, o Instituto Educa Digital. Então, as iniciativas de educação aberta e de recursos educacionais abertos têm sido bastante mobilizadas, no caso brasileiro, por esse conjunto, né? E o principal espaço onde a gente pode colher essas informações
é justamente a página da Iniciativa Aberta, uma página bastante completa. Parte do conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui está totalmente organizado nesse ambiente. Eu estou vendo aí que vocês estão colocando, fico super feliz que vocês estejam socializando, né, as suas áreas, mas eu vou aproveitar agora para inserir aqui no chat o primeiro link que eu queria que vocês fossem abrindo também aí, porque essa era uma das ideias que a gente tem aqui no nosso encontro, considerando o ambiente virtual que a gente está usando, né, esse meio online, na medida que eu vou falando de algumas páginas, alguns ambientes, eu vou colocando os links aqui, como fez também a Raquel, e vou pedindo para vocês salvarem nos favoritos, vão acompanhando aí, fazendo o roteiro do diálogo que a gente está tendo, e vão salvando, porque podem ser referências interessantes para vocês utilizarem. Então, o movimento, na verdade, pela educação aberta é um movimento teórico que vai considerar aí os principais elementos que são considerados para a defesa do movimento da educação aberta, estão ligados à qualidade dos materiais educativos e à disponibilidade desses recursos para a aprendizagem ao longo da vida e em qualquer tempo. Então, a Unesco, no movimento principalmente das universidades americanas primeiro, depois de algumas universidades europeias, e depois numa articulação da própria Unesco, há todo um movimento organizado internacionalmente no sentido de fomentar a produção desses recursos educacionais, seja por universidades, ou seja por pessoas diretamente, né, por indivíduos diretamente. Mas no ensino superior a gente tem uma presença forte das universidades, abrindo seus cursos, disponibilizando também materiais didáticos, recursos educacionais abertos, e então a gente tem um ecossistema hoje já bastante bem estabelecido, tanto e mais em língua inglesa, claro, mas também colocado no universo da língua portuguesa, com bastante material acessível. E mobilizando essa iniciativa, mobilizando as ações relacionadas à produção de material aberto, né, de recurso educacional aberto. No caso brasileiro, a gente tem essa iniciativa Educação Aberta, que é esse link que eu acabei de mandar para vocês, que é a página deles. A Alenir está me dizendo que o link não está abrindo. Eu não sei exatamente o que acontece, Alenir, porque aqui para mim, vou dar um refresh aqui na página, para mim ele segue abrindo normalmente. Aí não sei exatamente se é um problema de navegador, enfim, mas toma nota aí desse link. A Ivana está dizendo que conseguiu abrir também. Não, eu já consegui abrir. Maravilha. Já consegui abrir. Maravilha. Vamos dando feedback, tá bom? Então, essa página é muito boa, porque ela vai articular, vai ajudar vocês, na medida em que a gente for conversando aqui, ela pode servir como horizonte, como referência principal, para vocês entenderem um pouco do movimento de educação aberta, no caso brasileiro. É interessante dizer que em vários lugares do mundo, mas especificamente no Brasil também, as ações em torno dos REA, dos recursos educacionais abertos, elas não estão mobilizadas só no sentido de estratégias para a criação de conteúdos e para disponibilização, enfim. Elas também estão organizadas no nível da política, ou seja, de estabelecer referenciais políticos normativos, tanto a nível nacional, estadual ou municipal, que garantam, fomentem e possibilitem a criação de REA. Então, aqui também na página da Iniciativa Aberta, a gente vai encontrar algumas das estratégias que têm sido implementadas, alguns resultados que já foram alcançados e outros que estão em curso, no sentido da promoção e do diálogo, né, com leis em relação a isso, ao fomento de produção de conteúdo aberto. Obrigado, Val, pelo feedback. Esse é um movimento que começa lá no 2002, é o primeiro marco, assim, no caso das universidades americanas, né, do MIT, abrindo seus cursos. Então, já não é um movimento, assim, tão recente, mas que no Brasil, cada vez mais, em 2018, a gente tem a definição de uma lei importante, todos os materiais da CAPES, da educação da Universidade Aberta, passam a necessariamente ter que ser produzidos com licenças livres, portanto, sendo reconhecidos como REA. Então, um movimento marcante agora, em 2018, mas, considerando a trajetória, a gente já tem aí bastante tempo de discussão e produção em torno disso, mas certamente ainda não tem um alcance tão grande. Então, esses espaços aqui, em que a gente pode compartilhar isso com vocês, professores universitários, formadores de opinião, e gente que pode também não só produzir, como utilizar a REA, é um espaço que a gente sempre aproveita. Então, como mobilizador, como alguém que é interessado pelo tema, que também produz REA, todo espaço como esse eu estou à disposição para compartilhar. E aí, para contar, aproveitando essa provocação da Val, eu queria dizer para vocês que existe cadê aqui? Existe uma linha do tempo exatamente contando um pouco dessa história do movimento REA, aqui, no caso, especialmente considerando a trajetória do Brasil, aqui nessa linha do tempo, como vocês podem ver, é uma linha do tempo que está colocada dentro exatamente do site da Educação Aberta, né, da Iniciativa Aberta, mas eu acabei de colocar o link direto aí para vocês. É bacana de conhecer, porque
você pode também entender como é que o movimento tem se desenvolvido e aí também pensar um pouco como estratégias para poder colaborar com isso, né? Mas eu queria dizer para vocês que a apresentação que eu vou fazer hoje, aqui nessa apresentação especificamente, só temos 5 slides, porque eu queria ir mostrando exatamente, saltando de páginas e apresentando para vocês de maneira mais objetiva quais são os elementos, os conceitos e as referências que eu queria que nós trabalhássemos. Eu recolhi esse material, essas apresentações, especialmente as imagens das trilhas aqui que estão colocadas, de um curso que foi organizado, do qual eu tive a possibilidade também de participar, que foi organizado com fomento da CAPES para professores, para gente das universidades no Brasil, que trabalhavam especificamente ligadas à Universidade Aberta. Então, esse curso hoje, ele se encontra disponível, e aí, bom, aqui a gente vai estar fazendo alguma referência, como eu disse para vocês, estou reaproveitando esse material do próprio curso, mas o curso como um todo, completo, com os vídeos, os áudios, os materiais textuais que nós utilizamos, ele encontra-se disponível exatamente na página cursos.aberta.org. E aí, como eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que existem o curso Embaixadores, que é o último que nós realizamos, que foi para um grupo mais seleto de pessoas que estão aí em algumas universidades em todas as regiões do Brasil, disseminando o REA, e esse outro, Introdução, que é o que eu sugiro, ele é um curso que está aberto, vocês podem, não necessitar mais, é um Moodle que está aberto, vocês podem entrar e ter acesso a esse conteúdo de maneira mais estendida, mais alargada e mais detalhada. Se a temática dos REA, de fato, passa a interessar vocês, eu sugiro que deem uma olhada nesse curso e passem também a utilizá-lo nas estratégias, enfim, nas ações que vocês passarem a desenvolver, tá bom? Por que é importante a gente retomar a temática da educação aberta e, consequentemente, dos recursos educacionais abertos? No caso em que a gente está especificamente hoje, na realidade mundial, né, em que a gente está necessariamente sendo obrigado a realizar a educação remota, isso se torna algo premente. Primeiro porque demanda exige de nós, professores, universitários de maneira geral, a compartilhar com os nossos alunos conteúdos didáticos, elementos que sejam referência para os estudos que eles vão realizar desde suas casas, enfim, desde os seus próprios lugares. E nesse universo, né, dessa demanda especificamente, aparecem para nós duas questões, né? A primeira é do acesso e a segunda, principalmente, da qualidade desses materiais. A gente sabe que, especialmente com a emergência, com a aparição aí da internet e das infraestruturas de rede, com toda a cibercultura, a gente tem muito conteúdo disponível. Mas como é que eu consigo pensar a qualidade desse conteúdo e como é que eu consigo garantir, ofertar as possibilidades de acesso a determinados conteúdos que possam ser úteis para o aprendizado dos meus alunos, relacionado à temática das disciplinas que eu oferto, dos componentes curriculares aos quais eu estou ligado e sou responsável. Então, os REA, eu acho que a gente pode recuperar eles especialmente nesses contextos. Os REA estão focados exatamente em trabalhar esses dois eixos. Porque o que é um recurso educacional aberto? Essa é a primeira temática, a gente vai agora ver um vídeo para pensar um pouco sobre isso. Mas o recurso educacional aberto, ele se distingue dos demais recursos educacionais que estão disponíveis na web, porque eles estão disponíveis a partir de licenciamento livre. Licenciamento que diz, de saída, quais são as possibilidades de utilização e de como é que se pode empregar aquele determinado recurso numa determinada experiência de aprendizagem. Então, antecipadamente, você como professor, eu como docente, posso decidir, optar por aquele recurso, sabendo quais são as possibilidades legais que, a partir das quais ele está ofertado, ele está disponível. E segundo, porque a própria dinâmica de produção de REA, e que em geral tende a considerar práticas abertas, também vai trabalhar com a lógica da qualidade. Uma qualidade que não está definida necessariamente no material em si, mas exatamente na perspectiva de que, se um material apresenta uma falha, um erro, por exemplo, em termos teóricos, um erro, por exemplo, em termos de composição, considerando a lógica por trás dos REA, eu posso intervir naquela falha de qualidade, aumentando a qualidade daquele determinado recurso, melhorando e devolvendo ele para aquele ecossistema, inclusive fomentando aí a produção de novos REAs, enfim, de novos conteúdos educativos. Então, por esses dois eixos principais, a gente entende que trabalhar com recursos educacionais abertos, especialmente nesse contexto em que a gente está, não somente nele, claro, né, em todos os demais, mas nesse contexto em que a gente está, acredito que trabalhar com recuperar a discussão em torno dos recursos educacionais abertos, ou conhecê-los de maneira mais profunda, é muito útil e muito pertinente.
Mas, de maneira mais sintética, eu vou convidar vocês a assistir agora o professor Theo Amiel, é um vídeo de aí, quase 3 minutos, mas em que ele explica de maneira bastante sintética e objetiva o que, que são esses recursos educacionais e dá, inclusive, alguns exemplos. E aí, vou dar o play e vocês me dizem se estão escutando, se tá tranquilo, tá bom? Recurso educacional aberto. Recurso educacional é uma coisa comum. Né? A gente tem... Escutam bem? Textos, material curricular, esse tipo de coisa que a gente já conhece. O áudio está um pouco baixo, mas depois a gente pode ouvir também diretamente do site. Né? São duas coisas. Perfeito. Vou tentar só dar uma melhorada aqui. O link do vídeo está no roteiro que eu li para vocês no início da aula. Está disponibilizado no Moodle, então podem assistir em outro momento também. Tá. Mas se você puder aumentar um pouquinho o áudio, seria bom. Massa. Recurso educacional é uma coisa comum. Né? A gente tem livro didático, vídeos, textos, material curricular, esse tipo de coisa que a gente já conhece muito bem. A questão do aberto é que é um pouco diferente. O que significa ser aberto? São duas coisas, basicamente. Uma abertura técnica e outra abertura legal. A abertura legal é o conceito de licenças que sejam mais permissivas. Nós estamos todos acostumados com licenças que restringem o que a gente pode fazer com o material que chega às nossas mãos. Então, o aberto no sentido legal é ter uma licença que permita que as pessoas façam uso desse material de uma maneira mais condizente com o que elas tenham na prática delas. Assim. Que eu possa mudar aquele material, que eu possa fazer uma cópia daquele material, que eu possa criar uma obra derivada daquele material, uma coisa diferente, baseada no material. Para o professor, isso significa uma série de coisas. Ele tira um pouco o estigma da pirataria da escola, que é uma coisa que ronda a escola com uma certa frequência. As pessoas estão pirateando, os alunos estão pirateando. Tira também, à medida que você começa a trabalhar com o recurso e tem a possibilidade de realmente interagir com o material didático, tira um pouco essa questão de plágio também, de achar que todo trabalho com o recurso de outra pessoa pode necessariamente ser plágio, na verdade pode ser colaboração. Existe uma diferença muito clara. Existem vários sites que permitem que você encontre recursos digitais que são isso vale para foto, vale para vídeo, vale para texto, vale para planos de aula, vale para qualquer coisa, qualquer tipo de formato de material didático. E existe uma segunda possibilidade, que é o professor criar, que é a parte mais complicada, mas ao mesmo tempo é mais interessante do RE, que é quebrar um pouco a cadeia de produção e de consumo. Não necessariamente o professor só fazer uso daquilo que chega à escola, por exemplo, falando mais do ensino básico, aquele livro didático que chega na mão do professor, não só fazer uso daquilo, mas também fazer uso de outras coisas. Para que a gente possa fazer uso, a gente precisa colaborar e produzir certas coisas também. O mais importante entender da ideia de RE é que o professor é uma chave essencial, é uma parte essencial desse movimento. Apesar dele englobar desde políticas públicas que tentam fazer com que a gente tenha acesso a conhecimento, movimentos de secretarias de educação que tentam fomentar a distribuição de recursos de maneira aberta, pessoas do meio cultural que tentam produzir recursos para que a gente possa usar em sala de aula, envolve editoras, enfim, envolve uma série de pessoas e de organizações. É importante perceber que sem o papel do professor ali de fomentar justamente essa discussão junto com os alunos, inaugurar algumas práticas colaborativas, criar recursos e colocar na rede, trabalhar de forma a usar esses recursos em sala de aula e pensar como fazer uso e criar recursos que possam ser compartilhados, o movimento não avança. Bacana, acho que vocês conseguiram dar uma ideia aí. É um vídeo um pouquinho 2011, né? O Theo agora já está especificamente na UNB, mas queria muito recuperar esse elemento que ele coloca aí, né? Que é o elemento de criação, assim, acho que um grande diferencial dos REA, que eu acho que a gente precisa tomar como elemento fundamental aqui dentro do que a gente está considerando, é exatamente a questão da criação. Claro, eu posso encontrar, existem bastante recursos educacionais disponíveis, mas eu também posso criar, e eu sei que os professores universitários já têm bastante essa prática, mas talvez a maneira de socializar essa criação precise avançar no sentido dos REA, e eu acho que a discussão pode se colocar exatamente aí. Só a título de marcar de maneira mais objetiva, a Unesco vai trabalhar num sentido de uma definição desde 2012, com a Declaração de Paris, e atualizada recentemente em 2015, que vai dizer exatamente que os REA são, os recursos educacionais abertos, são quaisquer materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer meio disponível no domínio público, que foram disponibilizados com licenças abertas, permitindo acesso, uso, redestinação, reutilização e redistribuição por terceiros. Queria saltar
para a parte final aqui dessa definição, que diz o seguinte: o termo REA, recurso educacional aberto, não é sinônimo de aprendizado online, aprendizado na internet, e-learning ou aprendizado móvel. Muitos REA, embora possam ser compartilhados em formato digital, estão também disponíveis para impressão, por exemplo, para se tornar um formato físico. Então, quando a gente está discutindo a produção de recursos educacionais abertos, a gente está enfocando, de um lado, esse elemento da licença aberta, ou seja, de uma licença que diga de saída quais são as possibilidades de uso, mas não necessariamente algo que está restrito ao ambiente, ao universo do digital, do online. Então, eu posso, sim, criar um material, um recurso educacional aberto que seja físico, que esteja disponível e possa ser, por exemplo, impresso, possa se tornar físico, né? Isso é bastante interessante, e recuperando o que disse o Theo, todo tipo de conteúdo. Eu dou um exemplo prático aqui, como eu disse para vocês, esse era um curso que foi realizado no Moodle, o curso da iniciativa aberta, e eu agora, para essa apresentação, recuperei apenas as imagens daquele curso, porque elas estão ali disponibilizadas sobre uma licença livre que permite a reutilização, inclusive a reutilização comercial. Então, isso é algo interessante, e aí agora eu me apropriei daquele conteúdo, ainda garantindo, acabei de dizer para vocês de quem é a autoria, ou seja, de onde veio esse material, ou seja, a autoria, o direito de autor, ele não está sendo posto em discussão aqui, ele é inalienável, mas a reutilização em contextos diferenciados, sem a necessidade de consultar, eu não consultei a iniciativa Educação Aberta, que organizou aquele curso, para tomar essas imagens e incorporar nessa apresentação aqui que eu estou fazendo com vocês. Por quê? Porque, de saída, a iniciativa aberta, ao licenciar o curso com a licença CC BY, me disse quais eram as possibilidades de uso daquele conteúdo, seja do conteúdo que eles produziram e organizaram ali naquele curso. Então, é um exemplo aí para que vocês entendam um pouco essa dinâmica de produção e reutilização dos recursos educacionais abertos, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nesse salto inicial, acho que a gente precisa considerar isso. A gente está no movimento, há toda uma efervescência cultural interessante que está posta e que colabora para que a gente se aproprie de determinados conteúdos da rede, conteúdos que estão disponíveis online, para inserção nos ambientes, nos nossos espaços, nas experiências de aprendizagem que a gente organiza. E aí, por quê? Como se apropriar desse material de maneira a não infringir os direitos autorais, né, as leis que estão estabelecidas e estão colocadas aí como vigentes, e, ao mesmo tempo, colaborar para que não sejamos apenas consumidores de produtos, de materiais que estão criados, estão disponíveis aí, mas para que a gente também possa produzir os nossos próprios conteúdos relacionados às experiências que a gente ali organiza com tanto cuidado junto com os nossos alunos, no caso de vocês aí no ensino superior, como é que a gente pode conciliar essas duas coisas, essas duas realidades. E aí já mostrei para vocês as definições da Unesco, e no âmbito das universidades, das instituições de ensino superior, é bem interessante, considerando essa lógica dessa trilha que eu estou colocando aqui, que o movimento pela educação aberta vai trabalhar exatamente pensando quais são essas diretrizes, ou seja, tentando colaborar com as instituições de ensino superior para que sejam fomentadas internamente nessas instituições políticas de criação e disseminação de REA. Então, aqui também vou colocar o link lá para vocês, não sei se esse link direto vocês vão conseguir acessar, mas tem um guia que eu vou sugerir, que é um PDF, que essas diretrizes também estão colocadas. Então, essas diretrizes, elas servem como referência para nortear a criação dessas políticas de REA. Então, de um lado, o que a gente está tentando fomentar aqui hoje, nesse encontro, é a utilização individual, que vocês compreendam o movimento, entendam onde podem ser encontrados recursos, se apropriem deles e passem também a criar seus próprios recursos, considerando a lógica dos REA, ou seja, disponibilizando eles também com licenças livres, mas, ao mesmo tempo, para além desse uso individual, dentro da sua disciplina, dentro da sua realidade pedagógica, há também um conjunto de diretrizes, de referências, que estão disponibilizadas para que a instituição como um todo, por exemplo, se a UFSB quisesse trabalhar no sentido de uma política institucional para a disponibilização e criação de recursos educacionais abertos, haja também essa expertise, porque outras instituições já fizeram, e há também esse conjunto de referências aqui disponibilizadas. Eu vou mencionar algumas delas que são bem importantes. A primeira, desenvolvimento de estratégias institucionais, ou seja, de como institucionalmente isso é pensado, quais são os canais, as políticas que vão estar ofertadas, a oferta de incentivos para que esses materiais sejam produzidos, o reconhecimento do papel importante dos recursos educacionais na lógica daquilo que nós conversávamos antes, que é do controle de qualidade,
ou seja, da oferta qualificada de recursos educacionais, seja para o aprendizado dos alunos, efetivamente, ou mesmo para as estratégias de formação docente, no caso, enfim, nos diferentes segmentos. Considerem a criação de políticas de direito autorais flexíveis, ou seja, em que os próprios produtos, por exemplo, que a universidade fomenta e cria, possam eles mesmos serem disponibilizados com essas licenças abertas, não apenas aquilo que é criado pelos professores, mas também institucionalmente. Enfim, há alguns outros aí que estão colocados. Então, se você, por exemplo, e aí fiz questão de trazer esse aspecto para o nosso diálogo hoje, porque de fato, é importante que exista essa utilização individualizada dentro da realidade de cada um aqui, que é uma decisão que está dentro do limite do que vocês podem atuar, mas, na medida em que vocês perceberem o quanto o movimento está bem organizado e ele pode ser útil, pode colaborar com as estratégias de ensino, não só na sua disciplina, mas dentro da universidade, para que vocês também se tornem promotores, divulgadores do movimento REA e divulgadores também de políticas de incentivo, de políticas que possam organizar esse movimento, esse universo de cooperação aí em torno dos REA, dentro da própria universidade de vocês, no caso da UFSB. Como eu disse, existem elementos que distinguem REA de outros conteúdos educacionais. E é bastante interessante de pensar, porque é muito possível que você já tenha ouvido a respeito dos objetos de aprendizagem. Há também alguns, o Benkler, por exemplo, o Johann Benkler vai chamar de objetos discretos de aprendizagem. Há algumas termos para mencionar esses recursos que estão disponíveis, especialmente no universo do online, e que são incorporados às experiências de aprendizagem. E aí, por que então, nós utilizamos a designação de recursos educacionais abertos ao invés de objetos discretos, objetos de aprendizagem? Uma compreensão bastante interessante é de que todos, ou boa parte, dos recursos educacionais abertos são objetos de aprendizagem, mas nem todos os objetos de aprendizagem podem ser considerados recursos educacionais abertos. Porque o diferencial, o marcador principal dos recursos educacionais abertos é o seu licenciamento livre. A gente espera que todo recurso educacional aberto seja fruto também de uma prática aberta, ou seja, da utilização de softwares, de programas para a criação daquele conteúdo que também sejam livres, que estejam relacionados à lógica de abertura, que estejam disponibilizados sob formatos abertos, mas, principalmente, isso é o elemento que vai distingui-los, que eles estejam disponíveis por meio de licenças abertas, que permitam diferentes usos para os materiais que estão sendo criados. Enquanto, de um outro lado, os objetos de aprendizagem, por sua vez, são recursos educacionais que vão estar disponíveis, podem ser utilizados apenas, por exemplo, de forma gratuita, mas não de forma aberta. Então, ou seja, eles estão disponíveis para utilização, mas não necessariamente, por exemplo, para modificação, para apropriação, né? Porque, por exemplo, o REA, uma das garantias, um dos 4 R's ou dos 5 R's, que o David Weiler vai falar, é de que o REA possa ser apropriado, ele possa ser tomado para si, para ser utilizado em contextos distintos, né, em diferentes contextos. Então, há licenças livres que permitem essa apropriação, quando de uma outra maneira, objetos de aprendizagem não tem necessariamente essa preocupação. Então, vou colocar aqui para vocês essa referência também, que eu acho que pode ser útil para que vocês possam pensar um pouquinho essa distinção, tá certo? Mas, objetivamente, a parte que eu acho que mais chamava a atenção da gente, que mais interessa a vocês, é onde nós chegamos agora, que é exatamente a parte dos exemplos. O Theo, no vídeo que a gente apresentava, comentava um pouco dentro do universo da educação básica, né, do que seriam a utilização e a criação de REA dentro da realidade da educação básica. Mas, como eu disse para vocês, o movimento em torno dos REA começa exatamente na educação superior, com as universidades americanas abrindo seus cursos e disponibilizando o conteúdo desses cursos a partir de licenças livres, né? Então, hoje, nós temos um movimento REA disseminado, estabelecido, em diferentes instâncias da sociedade, tanto dentro do ensino superior e da educação básica, quanto também mobilizados por organismos da sociedade civil, por exemplo. Então, eu vou recuperar aqui com vocês, mais diretamente, alguns exemplos dentro do universo da educação superior, certo? Então, um dos elementos, um dos espaços, uma das políticas aí, no caso brasileiro, talvez a mais recente, é a orquestrada, encaminhada pela própria CAPES, no sentido de fomentar um ambiente, como eu disse para vocês, em que
todo o conteúdo produzido para a universidade aberta estivesse disponível, que é exatamente o espaço, o portal Educaps. Então, esse é um ambiente que a gente vai explorar com mais cuidado daqui a pouquinho, mas é um exemplo de ambiente onde eu posso encontrar REA, de política, na verdade, que gera e que fomenta a produção de REA. Outro exemplo de política também, no sentido institucional e de produção de REA, está ligada à iniciativa que a gente teve aí durante um período no governo do Paraná, de produção de livros didáticos abertos, que muito relacionado ao projeto Folhas, que é também uma referência bastante interessante, né, que a gente pode recuperar. A plataforma Remar, que é uma plataforma exatamente também, como eu mencionei antes, um ambiente onde eu posso encontrar REA, também institucionalmente pensado para disponibilizar conteúdos que foram produzidos para a Universidade EAD, né, na Universidade Federal de São Carlos, o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o Unicamp e a Tabela Dinâmica de Software Educacional. Todos esses são ambientes onde eu posso encontrar projetos que fomentaram a produção de REA e agora que se constituem também ambientes onde eu posso encontrar conteúdo educacional, onde eu posso encontrar REA. Um exemplo que eu queria dar, um exemplo considerando a realidade do ensino superior e mais próxima da minha vivência especificamente, tem que ver com a rede de intercâmbio de produção educativa. A rede de intercâmbio de produção educativa foi um projeto organizado pelo professor Nelson Preto e nosso grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, lá na Faculdade de Educação, em que, num primeiro momento, nas escolas da rede da educação, algumas escolas de educação básica lá na cidade de Salvador, foram convidadas, enfim, diferentes iniciativas a produzir seus próprios conteúdos, tanto em vídeo, em áudio, em diferentes formatos, e essa plataforma veio para agregar esses conteúdos, né, para tê-los como sendo um espaço de referência para, já que eles estavam disponibilizados sob licenças livres, serem reaproveitados, serem reapropriados por professores, enfim, por quem quisesse, para outras experiências. Mas hoje ela também se constitui como espaço de socialização de uma outra disciplina. O professor Nelson Preto hoje tem a disciplina de Memória em Vídeo na Educação, lá na Faculdade de Educação, e onde várias pessoas, por exemplo, educadores importantes, dentro da história da educação no cenário baiano, são convidados, vêm até essa disciplina, os alunos trabalham com uma perspectiva de estudo desses personagens, e eles produzem conteúdos também em formato de vídeo, e eles passam a vir para esse ambiente para serem disponibilizados aqui dentro, com licenças livres, constituindo-se, então, recursos educacionais abertos, sendo apropriados de diferentes maneiras em projetos, em outras iniciativas e por outras disciplinas da própria faculdade, inclusive. Então, esse é um exemplo de um professor, por exemplo, um professor universitário que pensa não somente a lógica de inserir REA como parte do conteúdo da sua disciplina, mas também como pensa o REA como uma saída da sua disciplina, ou seja, como produto daquilo que ele está criando dentro do componente curricular, também o REA como uma saída desse componente curricular. Outros ambientes, outros projetos vão incorporar e vão fomentar a produção de REA de diferentes maneiras. E aí eu queria, então, que a gente fosse pensar, conhecer um pouquinho mais isso, a partir de navegar dentro de alguns repositórios de conteúdo aberto. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para o outro elemento que ajuda, para o elemento marcante, né, que eu comentei aqui já também, que é o elemento que distingue o REA, que é o do licenciamento aberto. Daniel, criei um plano de aula para essa minha disciplina, ou um determinado conteúdo, enfim, criei um vídeo, criei um infográfico para que os meus alunos possam entender determinada temática dentro daquilo que eu pretendo ensiná-los. Mas eu, então, agora, conhecendo o movimento REA, entendo que é importante disponibilizar esse conteúdo de maneira aberta, de maneira livre. Ou seja, quero tornar o conteúdo que eu criei um recurso educacional aberto. Como eu devo fazer? O primeiro passo para você é licenciar esse conteúdo de maneira aberta. E licenciar esse conteúdo de maneira aberta é algo extremamente simples. Você pode utilizar a plataforma Creative Commons, que é, na verdade, o movimento Creative Commons é um movimento organizado também internacionalmente para trabalhar no sentido de um referenciamento jurídico para essa dinâmica, né, por trás do que é a propriedade, do que é a compreensão de direitos de autor nesse movimento de abertura. Então, a plataforma Creative Commons oferece a possibilidade de você, respondendo algumas perguntas, gerar uma licença para o conteúdo que você tem, para o conteúdo que você criou, que garanta
usos, que declare, que expresse quais são os usos possíveis para esse conteúdo que você está criando. E mais que isso, ela é reconhecida juridicamente, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o link para que vocês possam, na medida em que passam a criar e futucar REA, possam também criar o seu licenciamento, se vocês se interessarem. Vou só mostrar as características da licença. São 2 perguntas que você precisa responder. E na medida em que você responde essas perguntas de maneiras distintas, licenças distintas também são criadas. A primeira pergunta é: criei lá o meu infográfico, como foi o exemplo que eu dei, o meu mapa mental, por exemplo, que eu quero inserir dentro da minha dinâmica, ou mesmo o meu curso dentro do Moodle, lembre disso também. Posso estar falando tanto da parte quanto do conjunto. E agora eu quero disponibilizar com uma licença livre. Como eu devo fazer? Eu posso vir a esse site, a plataforma do Creative Commons. Eu posso, então, agora responder essas 2 perguntas para gerar a minha licença. A primeira é: eu vou permitir que existam adaptações do trabalho que eu fiz? Que essas adaptações sejam compartilhadas? Se sim, ok. E eu respondo a outra pergunta dizendo: permito que sejam feitos usos comerciais do trabalho que eu criei? Se eu respondo sim às 2 perguntas, a licença que é gerada para mim é uma licença do tipo CC BY, que garante que esses 2 elementos, esse conjunto de garantias, ela já é expressa de saída. Se eu digo que eu não quero que sejam feitas adaptações no meu trabalho, vejam aqui, eu cliquei no não, um novo tipo de licença já está colocado aqui. E aí, assim, as mesclas ali são possíveis, né? Existem algumas mesclas possíveis e elas vão ali, a partir de então, gerando novos tipos de licença. E aí você pode utilizar a imagem que ele gera para colocar, anexar no conteúdo que você criou, ou pode usar o embed, né? Se você está usando aí, no caso vai disponibilizar isso numa plataforma, você pode embedar, colocar dentro a licença de uso que você escolheu para o material que você está querendo criar. Então, como eu disse, né, de um lado, a gente está pensando no movimento dos recursos educacionais abertos, não somente para apropriação de conteúdos que já estão produzidos, que já estão criados, e que aí, como estão disponibilizados sob licenças livres, eu posso incorporar dentro das minhas ações de ensino-aprendizagem, como eu também aqui, e é parte do movimento, quero muito fomentar que vocês produzam seus conteúdos a partir das premissas do movimento REA. Ou seja, premissas, como eu disse, de práticas abertas, de tentar usar softwares livres, de tentar compartilhar qual foi o caminho que você usou para criar aquele conteúdo e de disponibilizar com formatos abertos, mas, sobretudo, e isso é o determinante, de que você disponibilize o seu conteúdo com uma licença livre, com uma licença aberta do tipo, por exemplo, Creative Commons. Para software, existem outras licenças. Eu não vou me delongar aqui na perspectiva delas, mas como eu sugeri para vocês e já dei a dica aí do curso, lá tem uma trilha toda organizada a respeito de licenciamento. Porque para cada tipo de conteúdo que você criar, existem licenças mais apropriadas, né? Não só no sentido do que elas garantem, mas do tipo da licença especificamente. E aí, para terminar esse meu momento de fala assim mais detida e retomar com as perguntas que vocês já fizeram e outros encaminhamentos que a gente possa estabelecer aqui, eu queria apresentar para vocês esses 2 ambientes, eu vou trabalhar com 2 principalmente, 2 ambientes onde há recursos educacionais abertos, produzidos majoritariamente para o ensino superior e para a educação básica, e que vocês podem ir lá para futucar, considerando o tempo que a gente tem, a dinâmica que eu tinha pensado da gente, né, de convidar vocês a ir buscarem recursos específicos para o contexto da disciplina de vocês. Acredito que a gente não vai conseguir realizar, mas esses 2 ambientes, esses 2 repositórios são extremamente importantes e eu sugiro e acredito que possivelmente vocês vão encontrar bastante conteúdo aí, considerando que vocês me disseram que são aí qualidade ambiental, ciências sociais, meio ambiente, matemáticas. Tem bastante... esses conteúdos aqui, vocês vão ver. Dentro dessas 2 plataformas que eu vou sugerir, acredito que vocês sim vão encontrar conteúdos para as disciplinas de vocês, para as disciplinas que vocês ministram. O primeiro deles, que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é um referatório. Qual é a ideia, qual é a diferença desse referatório para o que seria o repositório lá, o EduCaps? Aqui no Relia, que é onde estão linkados. Então, muitos conteúdos abertos disponíveis em vários outros repositórios, aqui dentro do Relia se encontram linkados, se encontram indicados. Há uma descrição do que são esses conteúdos e então eles estão ali indicados. Vocês perceberem aqui os diferentes tipos de conteúdos que estão disponíveis, todos eles sob licenciamento livre.
Perdão. E, além do Relia, com seus... Vamos lá, eu vou tentar acessar um deles aqui. Vou escolher o tipo livro digital. E aí aqui eu tenho algumas referências de livros digitais que estão disponíveis sob licença aberta. E que, por isso, podem ser incorporados, por exemplo, para as minhas dinâmicas aí de ensino-aprendizagem, certo? Vou voltar aqui para tentar ver outra, infográficos, por exemplo. Aqui eu tenho referências de onde eu posso encontrar infográficos ou de infográficos já produzidos e disponibilizados com licenças abertas, certo? Então, o Relia é um referatório, ele está ali agregando diversos conteúdos que estão dispersos na internet e que estão disponíveis com licenciamento livre, e aí cada um desses conteúdos estão com sua descrição ali mais detalhada. O ambiente que eu mencionei para vocês antes é o EduCaps. Deixa eu clicar aqui a partir daqui de dentro. Que ali sim, há bastante conteúdo produzido para nesse contexto que eu mencionei para vocês, da Universidade Aberta, não? Aqui também a gente tem a indicação dos tipos de mídia, enfim, vamos aqui para laboratório, por exemplo. E, bom, aqui, bancada de laboratório, só para a gente ver. Então, eu tenho aqui as referências, tenho o link direto para onde está esse recurso, e como eu posso aceder a ele, como eu posso acessar a ele, e pensando também quais são algumas possibilidades. Aqui tem as palavras-chave, enfim, tem uma descrição, né, com os metadados. Então, são dois ambientes que eu acho que vocês podem utilizar de maneira bastante, explorar de maneira bastante efetiva, em busca de recursos para as atividades que vocês, as disciplinas, enfim, os cursos que vocês ministram. E, além desses dois ambientes, deixa eu colocar aqui só a referência também, aproveitar para deixar aqui já linkado, esse e o Relia. Eu queria dizer para vocês que existe um outro que é um mapa global de recursos. A Andressa está dizendo que já usa o Relia, pelo que eu estou entendendo, né? Maravilha, Andressa. Quando a gente terminar essa parte, se você quiser compartilhar e contar também como é que você já usa, enfim, que apropriações você já fez aí desse espaço, pode ser interessante para os colegas terem um pouco de ideia, né? Abrir um pouquinho mais ainda, a ampliar as perspectivas dos colegas em relação à utilização desses ambientes e o que podem encontrar aí. Eu tinha aberto aqui a linha do tempo, eu tenho um mapa que é bem interessante, deixa eu ver aqui se eu encontro, que é um mapa dentro da página da Educação Aberta, tem aqui o mapa global da educação aberta, de ambientes, espaços onde há recurso educacional aberto, ou seja, recurso educacional licenciado com uma licença aberta, em que você pode encontrar. Então, é uma iniciativa bem interessante, que ali eu coloquei dois ambientes que estão muito relacionados ao contexto brasileiro, né, o Relia e o EduCaps, mas aqui dentro do mapa global de produção de recursos educacionais abertos, a gente tem aí uma infinidade de outros repositórios, referatórios, onde se pode encontrar conteúdos. Então, é uma referência bastante interessante. Por fim, para a gente abrir para vocês para a conversa, eu vou também deixar esses links aqui colocados, que é esse guia de bolsa da educação aberta, onde essas estratégias que eu mencionei aqui estão comentadas, suas referências, quais são os principais elementos motivadores, que são essa temática aqui que eu acho bastante relevante, que se vocês quiserem a gente pode ainda conversar um pouquinho mais, que a gente já utiliza dentro das disciplinas que vocês organizam, certamente já inserem um montão de outros conteúdos que estão criados aí fora, né, foram criados por outras pessoas, a gente insere esses conteúdos dentro dos ambientes que a gente, né, fomenta para os nossos alunos, mas muitos desses conteúdos, em geral, são gratuitos, eles não são abertos. E quais serão, na verdade, as restrições que estão colocadas, os impedimentos que, na verdade, estão colocados para que nós, professores universitários aí, né, formadores de opinião, seriam impedimentos que a gente, para a oferta, né, para a indicação e incorporação desse conteúdo dentro dos nossos cursos. Então, essa discussão entre aberto e gratuito é muito relevante, e aqui, especialmente no cenário acadêmico, né, universitário. Então, aqui nesse guia de bolso, todas essas questões estão de maneira sintética e objetiva colocadas. Há um outro, em termos aí de referências teóricas, tá? Há um outro que é o Caderno REA,
pensado aí para professores em todos os níveis educacionais, respondendo as principais perguntas, né, que se tem em relação à REA. E o livro REA é um livro de 2012, mas que vai trabalhar considerando aí principalmente as interfaces das referências teóricas que subsidiam o movimento e as estratégias que a gente tem desenvolvido e tem levado à frente. Finalíssimo, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria contar para vocês esse espaço, mostrar para vocês esse espaço. Está num contexto pandêmico, a gente não pode ignorar essa realidade, ela tem marcado bastante a gente, mas o movimento REA também, como eu disse para vocês, né, se em todo o tempo do exercício da docência, a oferta de conteúdos, sejam eles de recursos educacionais, sejam eles físicos ou digitais, ela é indispensável para o que a gente termina fazendo nessas experiências de ensino-aprendizagem, na realidade em que a gente está colocado, ela é preponderante. E aí aqui a gente tem um conjunto de... Essa plataforma, organizada pela Wikimedia, vai mobilizar um conjunto de conteúdos de recursos educacionais abertos, só focados, só discutindo a temática da pandemia. Ela está em espanhol, mas também há alguns conteúdos aqui em cima, tem uma seção onde você pode indicar qual é a língua, né, em que você quer selecionar, quer visualizar os conteúdos, mas ele está aqui, e acho que é bastante relevante para a gente ver também que o movimento pela educação aberta é um movimento que constantemente é dinâmico, e que considera tudo que está acontecendo e que está posto, certo? Então, gente, esse momento de apresentação, de, socializar com vocês aí algumas referências, algumas questões de provocação inicial, já está feito. Queria que a gente usasse os momentos finais, principalmente para responder a perguntas, para tentar interagir com as questões que vocês tenham, e com demandas mais práticas, mais operacionais aí, que possam ter sido colocadas. Tá bom? Olivia perguntou, né, e aí já tentando seguir nesse caminho, se vocês quiserem abrir o microfone, a câmera, para a gente interagir e conversar, pode ser bastante útil esse momento. Vou tentar responder algumas das perguntas que já estão aqui no site, tá? Ou que já estão aqui no chat. A pergunta da Olivia, eu acredito que já foi aí colocada, né, Olivia? Existem sim alguns bancos, repositórios de recursos educacionais abertos, eu já mostrei para vocês, já socializei aqui também algumas dessas referências. Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, quiser fazer alguma outra intervenção, a gente está aberto aí para isso, tá certo? Porque eu vou, e aí só sinalizando para a Ivana, né, que estava aqui me ajudando a mobilizar esse movimento, eu vou saltar, Ivana, aquela parte que seria a interação em busca de ir aos repositórios para buscar conteúdo, porque, considerando aí o tempo que a gente tem, eu acho que a gente não conseguiria realizá-la de maneira tão efetiva. Mas vou dedicar esse espaço para responder perguntas e interagir com vocês. Estamos aí à disposição, tá bom? Fica à vontade, Daniel. Deixa eu só colocar aqui para o grupo, todos esses links que o Daniel compartilhou já estão no Moodle, na parte de links importantes, e já estão compartilhados com vocês em links interessantes, importantes, e em materiais diversos. Então, podem acessar por lá também todos esses elementos. Passo. Está aberta a palavra. Então, querem perguntar alguma questão, querem alguma referência mais específica, enfim, estamos abertos aí, tá certo? Inclusive, queria dizer para vocês que essa provocação que a gente tinha pensado para o final aqui, que era de buscar, eu vi que vocês também têm aí atividades assíncronas, né? Quizá ela pode ser uma atividade assíncrona para que, enfim, essa busca possa ser realizada pensando aí a realidade de vocês dentro de cada um dos contextos das disciplinas que são ofertadas. Daniel, Pois não, Val. eu tenho uma dúvida aqui. Uhum. Não sei nem se você vai saber assim, responder, mas é uma coisa assim, que eu estou pensando em função de um material que eu abri aqui, justamente de um dos links que você mandou, que é o seguinte: a gente sabe que esse material de licença aberta, né, ele é bem flexível para utilização e tal, mas quando quando o material foi depositado em algum lugar para eu acessar, e, por exemplo, ele tem algum problema de ordem, de legislação mesmo de direitos autorais, né?
Tem algum, isso passa por um crivo, não quero chamar crivo assim, mas isso passa por algum filtro quando isso está sendo depositado numa plataforma. Porque, por exemplo, eu acabei de fazer um teste, peguei um trabalho aqui e estou vendo que tem figuras de um livro que eu conheço e não está citada a fonte. Uhum. Isso já me deixou, já me acendeu uma luz de alerta, né? Então, eu não sei nem se você vai saber explicar isso, né? Mas como existe, tem algum tipo, assim, de averiguação, enfim, ou isso fica na responsabilidade de quem vai utilizar o material, tomar cuidado com isso também. Tá? Se já te agradeço por tudo, foi ótimo isso aqui, esse momento. Maravilha, Val. Essa provocação é bastante pertinente, mas antes de responder, eu queria convidar você e todo mundo a pensar em dois contextos, né? O primeiro contexto é esse de que a gente organiza e fomenta, enfim, várias aulas online, ou, enfim, as disciplinas que a gente ministra, e que aí, nesse contexto, nesse ambiente, diversos conteúdos são sugeridos, são sinalizados para os alunos, enfim, vídeos, por exemplo, né, de maneira bastante recorrente, essa é uma estratégia bastante recorrente, outros conteúdos que estão aí com licenciamento, que em geral é posto sob copyright, certo? E que, enfim, não permite, muitas vezes, inclusive, nem permite que eu fizesse essa incorporação dentro do que seria a minha disciplina, enfim, mas a gente termina fazendo. Outro é esse que você menciona, em que eu tenho um material, um recurso educacional aberto, que, apesar de estar ali colocado com uma licença aberta, incorpora conteúdos que não são abertos. Conteúdos que estão, na verdade, que têm uma propriedade de outra natureza, né? Estão com restrições de direito autoral. O movimento de educação, pela educação aberta, enfim, o movimento REA, ele vai fomentar exatamente essa perspectiva que a gente comentava antes. Considerando que aquele material tem um problema, e aí no caso relacionado especificamente ao licenciamento, mas pode ser um problema também de ordem técnica, de ordem teórica, e que, enfim, que compromete de alguma maneira o conteúdo daquele material, a ideia é que sim, eu posso, se ele está disponibilizado, por exemplo, não só sobre uma licença livre, mas por um formato livre, eu posso me apropriar daquele conteúdo, posso revisá-lo, posso fazer as alterações necessárias, inclusive suprimindo material que não estaria ali, não deveria estar ali por não ter uma licença livre, e posso, enfim, fazer os usos e as apropriações que eu queira, que sejam mais pertinentes. Esse é um cuidado extremamente importante. Eu posso, sim, disponibilizar um material que eu criei com uma licença aberta, mas eu preciso me certificar de que os conteúdos que eu vou inserir nesse material que eu estou criando, eles guardam a mesma relação de propriedade, né? Eles precisam também estar disponíveis sob licenciamento livre ou sob licenciamento que corresponda à utilização. Por exemplo, sobre domínio público. Então, há alguns materiais que não estão, alguns conteúdos, e eu queria recuperar também essa matemática que me interessa muito, mas que a gente usa recurso educacional aberto, mas considerando que um recurso educacional não é somente um recurso que foi pensado, planejado, criado para a experiência educativa em si mesma, não? Então, eu posso estar falando aí especificamente de uma música, eu posso estar falando especificamente de qualquer outro tipo de conteúdo, de qualquer outro bem cultural que foi criado, foi produzido, e que eu estou, dado o fato de estar licenciado de uma maneira livre, eu estou incorporando para o meu recurso educacional. E aí pensando aí, talvez num curso, talvez num plano de aula, talvez, enfim, em algum desses outros elementos, né? Então, considerando essa realidade, aí tentando responder de maneira mais objetiva a sua pergunta, é importantíssimo verificar, não há um crivo, ou seja, uma entidade que certifica, que licencia, que referencia o que é um determinado recurso educacional, mas exatamente porque isso iria na contramão do que a gente entende, que é, como você menciona aí, um trabalho colaborativo, um trabalho em que nós não nos colocamos apenas como consumidores do conteúdo. Nós estamos ali como gente que vai se apropriar desse conteúdo na perspectiva das garantias que são oferecidas pelo licenciamento, mas para dar a ele uma função, um direcionamento que se relaciona com as intenções que a gente tem, com a intencionalidade que a gente tem. E nesse movimento, o nosso próprio processo de autoria também se coloca, né? E aí pode, tanto no sentido como eu mencionei, né? De fazer as correções, de fazer as adaptações necessárias, enfim. Outros, espero ter aí respondido, a Val, de nada. Alguém mais tem alguma outra pergunta, alguma outra intervenção, tem alguma outra questão sobre o próprio movimento? Enfim, então aí.
Eu tenho só uma colocação, Daniel, mas não é nem uma colocação, é uma preocupação em tempos de fake news e de tanta propagação de ódio e de práticas tão equivocadas. A minha preocupação é como é que os REA acabam se comportando enquanto difusores desse tipo de... Já que não existe nenhum tipo, a não ser o próprio a autorregulação, né? O quanto é que os REA não possam ser utilizados como elementos difusores de fake news ou de... Por exemplo, eu sou da área da história, né? Eu fiz faculdade de história, então, para você propagar fake news ou uma pós-verdade, é muito fácil que isso aconteça, então me preocupa um pouco... não tendo o crivo de uma editora ou de profissionais que separem o joio do trigo, o risco de que isso seja autorregulado e de que acabe propagando material, eu não diria nem fake news, material criminoso mesmo. Claro. Então, eu sei que isso na verdade, são só pensamentos, preocupações, não existe uma resposta com relação a isso. Eu só queria saber seus pensamentos com relação a isso. Obrigado, Ivana, pelo questionamento. Eu acho que ele é super pertinente, mas eu também queria convidar vocês a fazer uma reflexão nesse sentido, né? Primeiro, dizer que dentro dos repositórios, existem, desses 2 repositórios, principalmente, que eu mencionei, né? Tanto o Relia, no Relia você, inclusive, pode colocar menções às utilizações que você realizou, então, comentários, né? Então, você pode, por exemplo, verificar quais foram não só você tem ali os links colocados, mas você também tem os comentários das pessoas dizendo em que utilizações fizeram, que recomendações fazem, e aí nesses comentários elas podem incluir também erros, questões que estão ali problemáticas naquele material que está referenciado, e dentro do EduCaps existe sim um processo de curadoria. Perceba, curadoria no sentido de categorizar cada material, cada recurso educacional que foi inserido ali, colocando em suas áreas de maneira mais adequada, né? Possivelmente, como é feita uma autoinserção, cada autor pode colocar esse conteúdo ali, e o processo de curadoria por trás, né, da equipe do EduCaps, é muito no sentido de organizar esse material, mas também de validar ele, de verificar se existem, equívocos e tal. Mas, assim, acho que a principal questão não é o que está colocado, o principal elemento ali não é verificar se o material tem qualidade ou não tem qualidade, se ele pode ser utilizado ou não. E aí, nesse sentido que eu queria também recuperar essa reflexão, né? A gente, enquanto professor, na medida em que recupera um recurso educacional para um contexto da nossa sala de aula, seja ele qualquer... Note, eu estou falando de recurso educacional, não necessariamente os abertos, a gente faz essa análise, né? Se ele colabora, se ele reforça esses discursos de ódio, ou enfim, se ele dialoga com os valores e com as questões que a gente quer defender, quer reforçar. E aí, na medida em que eu faço essa seleção, essa curadoria, para incorporá-los no meu cotidiano, na minha realidade de sala de aula, eu posso fazer também esse filtro considerando a dinâmica dos REA, não? Então, eu posso pensar se aquele conteúdo efetivamente pode ser, ele condiz, ele está dentro desses parâmetros esses critérios que eu elenquei, né? Então, eu acredito que uma resposta possível seja essa. E eu acredito que os movimentos colocados dentro do ambiente de rede, dentro do ambiente web, eles são movimentos de autorregulação, sim, eles permitem essa horizontalidade que muitas vezes é utilizada de maneira inadvertida, de maneira problemática, mas eles também garantem aí, dão uma possibilidade de interferência e de criação de múltiplos produtos, de múltiplos movimentos em si mesmo. Então, no final das contas, eu acredito sim acredito bastante nessa autorregulação. E acredito também que no conjunto aqui, especialmente da perspectiva, né, acadêmica, universitária, em que a gente está falando de ambientes em que professores universitários podem beber para aportar materiais para suas dinâmicas de aprendizado, de ensino, aprendizado, vocês têm total condição de validar, de analisar e de perceber quais são esses materiais, quais são as limitações deles, contribuir para melhorar esses materiais, devolvê-los aos seus ambientes, aos repositórios, enfim, com melhorias e com críticas, enfim. Então, esse movimento, eu acredito muito nele, e acredito que ele é bastante
pode ser bastante profícuo. Mas sim, ele também dá margem para apropriações inadequadas. Como também, e aí é muito para questionar também esse lugar da verdade que você comentava, né? Você da área da história certamente sabe disso, bom, não é pelo fato de que uma editora, ou que um corpo editorial, um conjunto de autores aí referenda e atesta determinado material educacional que ele é pleno, é isento. Então, no final das contas, todo e qualquer material que a gente vai recuperar para o nosso espaço de ensino-aprendizagem vai precisar passar por esse nosso crivo de percepção, não? Se ele se adequa àquilo que a gente pretende, se ele realmente dialoga com os valores que a gente defende, com os próprios valores que a universidade entende como sendo importantes, enfim. Tá bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode agradecer ao Daniel pela participação, foi maravilhosa a sua fala, acho que contribuiu muito com tudo que a gente vem discutindo, queria te agradecer e dar aberto aqui, na verdade, encerrar a sua participação. Alguém tem mais alguma pergunta? E te agradecer mais uma vez pela riquíssima tarde que nós passamos. Raquel, Daniel, eu teria que sair. As pessoas já estão se despedindo. Professor Quem Silvio. tem pergunta? Pode falar, Silvio. Eu tenho uma pergunta. Obrigado, Daniel, aí pela exposição, realmente foi bem informativo. Aí eu aqui clicando numa sugestão de um repositório, por exemplo, o Wikipédia, eu digitei aqui o que é o assunto do momento, né? Covid-19. Aí aparecem várias imagens, a curva epidemiológica, dados da China, do mundo, etc. Mas a minha dúvida é o seguinte, porque é uma plataforma interativa, né, que o pessoal vai colaborando e etc. Mas até que ponto, por exemplo, eu posso citar que eu tirei alguma informação do Wikipédia? Bom, os dados que estão colocados, em geral, as publicações, né, esqueci a palavra, mas assim, os verbetes, né, é a melhor maneira de dizer. Os verbetes que estão colocados na Wikipédia, em geral, na medida em que um autor faz essa inserção, ele é convidado, ele é necessariamente preciso inserir quais foram as referências que ele utilizou, né? Então, você pode fazer a referência direta à Wikipédia, mas também pode fazer a referência, pode ir direto à fonte onde aquele verbete, aquela indicação foi colocada, né? Então, eu acho que esse é uma das estratégias, inclusive para validar, porque, claro, na medida em que o autor de um verbete foi até um determinado site, conteúdo da internet, para buscar, para se basear na construção daquele verbete, há também um nível de interpretação dele, né? Então, se eu posso ir direto à fonte que está colocada ali, eu posso também não só validar o verbete, mas posso ter outras percepções a respeito do que é aquele conteúdo, né? Ok, obrigado. Nada, professor. Mais alguma pergunta, gente? Ivana, eu queria só, a Gabriela aqui. Sim, Daniel, muito obrigada, viu? Adorei, muito, muito claro, bem interessante para a gente estudar mesmo, né? Entender como é que o que a gente pode citar, de que jeito, o que a gente pode usar e como, né? Muito importante. Eu queria só lembrar, Ivana, que na semana que vem a gente vai ter um seminário, né? E o professor Nelson Preto vai fazer uma conferência na terça-feira à noite, e a convite da Maristela. Então, como acho que ele idealizou, né, o projeto, eu achei tão bacana aquele projeto. Então, está aberto o convite. Então, quem quiser assistir a conferência, acho que vai ser bem bacana. Obrigada, Daniel. Sim. Nada, privilégio, professora. Ouvir Nelson Preto é sempre um privilégio, sempre. Fui orientanda dele também, e é um privilégio. Também. Máximo. Ivana, então, dizer a você e aos colegas, assim, foi um privilégio para mim também poder fazer esse diálogo. Enfim, deixa eu mostrar para vocês aqui o último slide, que daí tem os meus contatos aqui, que estão colocados. Se vocês quiserem fazer algum tipo de intervenção posterior, e se a gente quiser constituir aí, criar e fortalecer essas redes,
estamos à disposição para seguir dialogando, tá certo? A Maristela também é um super contato que a gente tem. E se vocês vão ouviram de mim, eu aqui reforcei, tentei aí apresentar alguns caminhos, mas se vão seguir o diálogo com o professor Preto, certamente isso vai ficar ainda mais claro, ainda mais fortalecido, porque ali é a nossa referência, assim. Tá bom. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. E obrigada a todos e todas pela presença. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Até logo.